Está começando o Cadê o Dado? Atos Bucão com... Renato Cateris. Isso era uma coisa que eu queria perguntar. Isso era a primeira coisa. Vamos lá. Qual é o seu nome? Renato. Soleta Cateris, por favor. É K-E-I-T-E-R-I-S. K-E-I-T-E-R-I-S. De onde é que vem Cateris? A minha avó veio da Lituânia. Lituânia. Alguém sabe onde fica a Lituânia? Eu tenho uma ideia. Cara, eu gosto muito de jogo de geografia. Então, Eu gosto uma. muito. Só que eu tenho um problema. É Letônia, Estônia e Lituânia. São Letônia, as Estônia e três. Lituânia. Eu não sei a ordem das três, Nem mas eu sei eu. que as três estão ali. Isso, então lá. Mas, Leste cara, europeu. como é que é isso? A sua avó nasceu lá e veio pro Brasil? Sim, como a história de um monte de imigrantes fugidos da guerra, ela veio para o Brasil trabalhar como, né, naquelas fazendas, foi para o Rio Grande do Sul, Uhum. lá se radicou, e aí, depois de um tempo, veio para São Paulo. E é engraçado que eu moro num lugar muito pertinho hoje em dia de onde ela morou quando ela veio para São Paulo, ali na que legal. Moca. São as coincidências da vida, assim, Uhum. né? Que tem gente que acha que é coincidência, tem gente que não acha, né? Mas é lituano o meu nome, e muita gente chama de Keiteris, até brincamos lá no Board Gameplay, outro canal, fazendo jabá para os caras, Não, os claro. careca barbudo. Eles sempre me chamam de Keiteris, e aí depois num vídeo deles lá, eles falam, você tá vendo? Aprende, o cara tá falando de jeito. Mas é engraçado, virou piada, Yuri. Que legal, velho. Keiteris, Cateris. é isso. E você já foi pra Letônia? Não, Nunca foi? não. Tem vontade? Acho que sim. Qualquer dia desse, dá um rolezinho, passa frio lá? Quem sabe? Leste Bom, europeu né? é legal, tem... Já que Bastante. estamos falando de arquitetura, eu Pô, acho que a arquitetura, Muita né, coisa, né? Tem muita coisa pra vir. cortina de E é de pouco ferro, falado, né? Sim, Toda a região do leste europeu, tipo assim, todo mundo fala Europa, pensa França, Itália, Sim, tipo, só sim. o Ocidente, mas toda a parte do leste europeu fica bem esquecido, né? Por conta de socialismo, essas coisas todas, a arquitetura dessa época né, bem ferrenha aí é muito interessante, cara. Uhum. Tem uns monumentos muito legais da antiga Tchecoslováquia, essas Sim, coisas sim. todas. É muito interessante mesmo. Pô, que legal. Mas não conheço Lituânia, quem sabe um dia. Renato, estamos aqui com Atos Vulcão, um jogo que você fez com o Fabiano. Sim. E, cara, eu queria muito perguntar, porque assim, eu sou arquiteto, então qualquer assunto que mexe com arquitetura, com artistas que se envolvem com arquitetura também, me chama muita atenção. E quando você me falou que você estava fazendo o jogo do Atos Bucan, eu fiz, puta merda, aí você me quebrou, meu amigo. Como é que vai sair um negócio de arquitetura em jogo de tabuleiro? Exatamente. E aí eu já fiquei doido na hora, né? E a primeira coisa que eu queria perguntar é, por que Atos Bucão? Essa história é engraçada. Eu quase fui arquiteto. Eu fiz FAUSP e dentro da faculdade assim, eu gostei mais da parte de design e acabei não migrando para edificação e a arquitetura em si. Inclusive é uma piada lá da própria FAU que a galera fala que sai de tudo lá menos arquiteto. É um negócio, tem muito cara que trabalha com cenografia, Uhum. Cristiano Mascaro, que é um grande fotógrafo brasileiro, ele saiu da FAO, alguns outros bem famosos. E aí, por conta disso, eu, durante a faculdade, tive contato com Atos Bucão, porque a brincadeira, inclusive, do jogo é essa, né? Quem conhece Atos Bucão, né? Uhum. O arquiteto, o professor, o designer gráfico. Então, por conta disso, eu tive contato com o artista, com as obras, trabalhos dele, e isso trabalhei durante mais de 25 anos aí com o design, e de repente comecei a migrar agora para a parte de game design, né, Uhum. propriamente dita, de criar board games, e isso sempre ficou ali meio que latente. Eu queria fazer uma série de jogos de grandes nomes brasileiros que os brasileiros não conhecem. Ela está mudando um pouco. Eu acho que grandes brasileiros já tá bom também, não só os que não conhecem. E Atos Bulcão se enquadrou nisso e estava ali na minha cabeça, né? E eu conheci o Fabiano, a gente batendo papo por conta de Tutantumba. Eu comecei a falar sobre essa história de criar a série que não tinha ainda nome, Masterpieces, ela foi Uhum. batizada depois. Achei chique. É, O nome é chique. É uma brincadeira, né? O Que o nome- Masterpieces mesmo em inglês, se a gente quiser pegar a essência da palavra, ela é junto, tá?
Mas aí a gente Hum, brincou de separá-la e fazer essa brincadeira de peças dos mestres. Então é saquei. uma sacadinha, Aham. uma, uma- é assim, um jogo de palavras para fazer Aham. funcionar e trazer essa série aí. E aí, conversando com ele falou, falei dessa série e falei sobre Atos Vulcão e me surpreendi, porque o Fabiano falou, bom, mas eu conheço Atos Vulcão, eu adoro o trabalho Aham. dele e tal. E a gente teve essa sinergia e começamos a trabalhar e muito rapidamente, em questão de um mês e pouco, a gente já tinha o jogo levantado com as mecânicas básicas Aham. e com esse core aqui, que é o trabalhar com os azulejos nos cubos, né? Que Uhum. foi acho que a grande sacada desse jogo justamente veio daí, né? É até engraçado, porque eu joguei a primeira versão. Eu não sei se era, não sei, acho que não era a primeira, né? Mas era das primeiras. De Atos Vulcão. Cada cubo era diferente. Isso, Não existia um cubo igual ao outro. isso. E eram todos colados à mão. Não foi tipo. Os padrões eram colados à mão nos cubinhos. E aí eu fico, caraca, velho, era muito. Mas era mais cubo do que essa quantidade, né? É, Vocês foram afinando todos esses. como todo começo de game design, todo começo de loucuras, Aham, a gente começa, pelo menos é assim que eu penso o design de jogos. A gente primeiro abre, vai pro macro e não tem amarras. E uhum. depois a gente vai lapidando e Lapidando, né? trazendo. Pode crer. O segredão eram 70 cubos completamente insano e diferentes entre si, né? Então, Aham, obviamente, quando a gente fala de um jogo, é uma coisa, e quando ele vira um produto, é totalmente diferente. Hoje em aham, dia, Atos Bucão é um bom produto, né? Se fosse daquela outra maneira, ela não ia conseguir ser realizada, né? aham. Mas a gente sabe, é assim mesmo. Atos Bucão, ele era um azulejista. Ele era arquiteto? Não me lembro agora se Não, ele não formou como não é arquiteto. arquiteto. Ele era designer, né? Ele É, era, tipo, ele era azulejista. o azulejista. Não, como é que é? Azulejo ou azulejo? Azulejo, é Azulejo. azulejo, sem Azulejo. o i. Sem o i, Sem o i. claro. Até que se prove o contrário, é isso. Então, Atos Vulcão é engraçado, né? A gente, quando vai produzir, trabalhar com uma celebridade como esse cara, né? Um gênio, eu considero ele um gênio, Uhum. dentro daquilo que ele faz. A gente vai profundamente atrás de toda a história dele. Ele começou estudando medicina, ele Caraca. largou medicina, morava no Rio de Janeiro, foi para Brasília, junto com Oscar Niemeyer. Eles eram bem próximos, né? Sim, tanto que é bem engraçado, né? Em muitas das obras de Oscar Niemeyer existe um Atos Bulcão, né? Então, a gente conhece bastante Oscar Niemeyer, obviamente, mas Atos Bulcão estava ali par e par, né? Uhum. Ele é um mestre azulejista, ele é um artista plástico, Artista plástico. ele Era a é, palavra que isso fugiu que da você minha cabeça, queria. tava design. Eu falei, não é isso que Mas eu você acha tava que eu ia pensando. entregar para você? Não, Você deixa que para não. mim, deixa para mim. Deixa eu me ferrar. Tá bom, vamos embora, vamos lá. Ele é um artista plástico multifacetado. Ele faz escultura, ele faz pintura. Ele trabalhou até o final da vida dele, com 90 anos. Tem um livro, inclusive, bem bacana só dessas obras desse final de vida dele. Uhum. Então, ele é bem versátil. E muitas vezes a gente acha que não viu algo dele, mas pode ter certeza que a gente já se Uhum. deparou com alguma coisa, né? Principalmente quem mora em Brasília, Pode obviamente, né? crer. Acho que a maioria das obras são lá, Sim, né? muitas obras. Ele tem no mundo inteiro, né, muitos países, não no Uhum. mundo inteiro, mas muitos países e Que legal. principalmente Brasília. Porque eu sei que era meio que o grupinho ali, né? Tinha o Oscar Niemeyer, tinha o Atos Bucão, Sim, tinha o Bulemax, tinha sim, o Lúcio Costa, né? Tipo, a galera isso ficava ali aí. meio. Ah, vou fazer uma coisa. Ah, vai ter um painel de um aqui, vai ter É, o paisagismo do outro ali. são os Vai. grandes caras, né? É. São os grandes nomes brasileiros. Inclusive, até um segredinho bacana, o Masterpieces, ele surgiu com a ideia de fazer Bulemarks. Mas por Hum, conta de heranças e dificuldades da família ali, a gente preferiu não entrar nessa seara e, infelizmente, não conseguimos. caramba. E aí, por isso que Aham. Atos Bulcão está junto com a própria Fundatos, que é a Fundação Atos Bulcão, que nos abraçou ali, Que legal. muito Então legal. o jogo ele é totalmente
embasado mesmo. Ele Na... nasceu pensando em Atos Bucão, Que porque a legal. gente conversou primeiro sobre Atos, a gente falou sobre o artista primeiro, Aham, para depois destrinchar o jogo. que Então não é legal. que veio primeiro o jogo, senão seria jogo de bolinha, quadradinho, Cubinhos risquinho. e é isso aí, Não, né? ele foi pensado para ser Atos Bucão. Então, inclusive até as próprias mecânicas fazem sentido dentro da Uhum. história do jogo e tudo mais, né? Isso é uma coisa que eu acho maneira, porque tem muito jogo que o tema é colado depois, né? É, Tem muito, eu já vi, tipo assim, tem muito amigo que faz jogo, que é game designer, e que eles montam um jogo, aí leva para uma editora, leva para outra, aí uma editora compra a ideia, e aí faz com tema nada a ver. muito bacana seu jogo. É, Vamos pois trocar para Batman, é. e é isso. E estamos conversando, é tipo isso. Sabe? E aí, bom, É, faz parte, eu sei que faz parte do mercado, mas eu acho legal quando o jogo é pensado para aquele tema, sabe? Tipo assim, que tudo faz sentido ali e não vira aquela coisa do tipo assim, justificativa só pela justificativa. sim, É porque é a ideia do jogo que já foi pensada a partir do tema, sabe? Não o contrário. sim. O Atos Bucão foi pensado, então, obviamente, para ser o jogo sobre ele, é um jogo abstrato, existe essa celeuma, assim, um pouco do... É, pode ser qualquer coisa. Uhum. Mas uma característica que eu sempre tento imprimir nas minhas criações é trazer a temática muito forte junto com as mecânicas. Então, por mais que eu e Fabiano tenhamos, né, pensado ele como um jogo abstrato e tudo, ele tem um quesinho e uma química bem interessante com Uhum. mecânica e temática. Então, ele já saiu desse jeito, pensado desse jeito, Então né? teve muita pesquisa assim para. Sim, e a Então gente você, foi a se eu te fundo. perguntava, você sabe Não, não. todos os passos para subir uma parede e colocar azulejo, você sabe. Não, isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ratos Burcão. Eu só Então sou vamos lá. o Aula sobre. mensageiro, eu só sou o mensageiro. Não Mas sei, antes não. eu quero te falar como é que constrói uma parede. Fale, Yuri. Vamos lá. Primeiro, a gente faz a fundação da parede. Entendo. Pode ser uma sapata corrida, Sim, pode ser uma sapata isolada, sim, pode ser um radier, que é aquele sim, que faz a laje de concreto no chão assim e tal, sim, e depois você sim. sobe a casa toda lá. Depois começa a subir as fiadas de. Faz a estrutura, né? Tijolos. A estrutura da casa, mas você vai começando as fiadas de tijolos Aham. com Não bloco, interconexão. Pode tijolos. ser tijolo, pode ser bloco de concreto. Vai É, variar do sistema construtivo. é. Então você vai passando tijolo. Que não é taipa de pilão, né? Não, 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 não. Esse é Tijolo o mesmo. tradicional de Isso. hoje. Não, é. É, A entendo, construção. entendi. A construção padrão brasileira. É, Tijolo, argamassa, tijolo, argamassa. Tijolo, argamassa, tijolo, argamassa, tijolo, argamassa, argamassa por cima, tijolo, aham, argamassa, tijolo, argamassa, tijolo, argamassa, tijolo, argamassa por cima, e assim vai até subir a parede. Subir a parede, você faz o chapisco. aham. Chapisco é aquela camada mais rústica, assim. Você joga argamassa, e ela serve justamente para ter a aderência das próximas camadas na parede de tijolos. Entendo. Passou o chapisco, vem o emboço. O Hum, emboço já é aquela camada um pouco mais grossa ali que você passa na aham, parede. E aí, se você vai pintar, você vai fazer o reboco, que é a camada mais fina. Ela aham, tem granulometria dela é mais fina, aham. para depois você passar a pintura e tudo mais. Mas se você vai passar azulejo, você geralmente pode passar direto no emboço. Você vai passar a argamassa e vai colar o azulejo lá. E uma coisa muito interessante é que Atos Bulcão falava para quem ia executar, né, para quem ia Sim, colar o painel, que é tipo, cola como tu quiser aí, só não é, faz forma, não é. faz desenho. Existe uma história dele, inclusive tem umas fotos bem, bem legais que mostra justamente ele com guarda-chuva orientando o pessoal que faz esse assentamento aí. Depois eu vou tentar achar aqui, eu acho que tem essa foto nesse livro. Se você olhar aqui tanto no tabuleiro do mural quanto da fundação, Uhum. a gente tem simulado essa camada final que é para fazer a aderência do. A Isso. argamassa colante que Isso, passa isso com aí. aquela espátula dentadinha. Então, Tchau. sim, Tá tudo marcado. pensamos em O cara é tudo um gênio. aqui. O cara é um Não, não gênio. O vem cara é com um essa, gênio. não. O cara é um gênio. Mas, assim, uma coisa legal, você até me deu uma deixa para falar sobre isso. Tudo nos jogos, normalmente, que são criados, eu, quando tento pensar,
faz com que cada um dos elementos, inclusive os gráficos, tenham a ver com isso. E sim, não são sem querer, eles são propositais. Depois eu vou sobrar um tempinho, a gente fala sobre o peãozinho Temos aqui tempo. de marcador. Isso é uma coisa muito legal de você falar. É sim essa última camada de argamassa que serve só para fazer Que a legal, que colagem legal. Nossa, do é azulejo. uma satisfação ver ouvir um negócio desse que eu vou te Mas falar, viu. legal você ter dado essa. Você acha que ele não orientava todo. Ele faz. Ah, ele Não, ele orientava também? Ele fazia? algumas das paredes, algumas das obras são sim planificadas e Ah, é? tem a É planta porque exatamente de como construir. eu Tem estava eu algumas. estava vendo o documentário do Altos Bucão tipo assim, muitas vezes são painéis imensos, né, tipo Sim, assim, sim, painéis são metros e metros de gigantescos. painéis, e tipo assim, como é que você vai explicar para quem vai executar o painel em si, Então, diz a lenda que ele fazia isso que você acabou de como falar. orientar, né, tipo assim, como fazer, tipo, pô, olha, o quadradinho número 173 Ele B. falava: olha, galera, ponha. Eu acho que não é nesse livro, é no livro que tem na biblioteca. Tá aqui, ó, tá aqui. É muito legal essa foto aqui, ó. Essa foto diz que ele tentava orientar o pessoal que trabalhava com ele para, quando assentasse, não fizesse uma repetição de azulejos, Uhum, trabalhasse com a orientação diferente, rotacionasse. É exatamente o que a gente faz no jogo. Essa que bacana. brincadeira da gente tentar fazer bem diferente uma coisa da outra e fazer essa riqueza visual. Aham. Porque por isso que eu falo que eu considero o cara genial com coisas muito simples, é, dois desenhos muito simples, um triângulo e uma barrinha no meio. Uhum. Ele faz um material, um painel tão rico em termos visuais, com dois elementos apenas, sabe? Então, eu acho que isso é sensacional do É trabalho muito dele, legal. né? Isso eu Então, acho a muito legal, porque são formas simplicidade muito simples, né. e E é engraçado porque ele, se não me engano, ele estudou com o Portinari, né. E o Portinari, ele fazia azulejos lindos e tal. Eu já vi cheguei a ver o do Portinari quando a gente foi para BH. A sim, gente foi na Igreja da na Pampulha. igreja da Pampulha, a gente foi Sim, também na casa do Juscelino Kubitschek, que sim. tem Tem também. uns azulejos dele. E geralmente são desenhos muito realistas e tudo Sim, mais, tem todo, sabe? Enquanto que o Ato já foi para outro caminho, né? sim. Ele estudou muito com o cara, mas ele foi para outro caminho, ele foi para o abstrato, ele foi, inclusive, que eu acho que combina super com o estilo do jogo, né? Um jogo Sim, abstrato de painéis abstratos abstratos. de De arte abstrata, né? Começar é um assim jogo é. abstratus bucão. Sim, sim, Um jogo sim. abstratus bucão. Exato. Começar desse jeito não é para qualquer um, né? O cara foi Uhum. estagiário, entre aspas, do Portinari. Então, lá na própria igrejinha lá da Pampulha, né? Ele começou todo o trabalho dele com isso. A azulejaria portuguesa, né? O Portinari tem esse começo assim bem forte, por isso que eu acho que são desenhos mais rebuscados e tudo Uhum. mais. É muito legal isso, né? Então, quanto mais a gente vai atrás das histórias, Sim, sim. mais rico fica. Você enxerga os jogos como elementos, com arte, como elementos artísticos, assim? Talvez você se surpreenda com a minha resposta e Sinceridade. não, total. E ela tem a ver também com o meu trabalho profissional que eu exerço hoje, né? Não sou game designer oficialmente, isso é uma outra veia que eu continuei e criei aqui na minha cabeça, entendendo que isso podia fazer parte do meu trabalho. Eu não considero nem o jogo e nem o meu trabalho de design gráfico como obra de arte. Tá. Eu acho que obra de arte, em sua essência, ela tem a ver é, com você expressar, fazer com que as pessoas sintam coisas boas, ruins, não importa, sintam coisas interessantes. E aqui a gente tem um objetivo muito bem definido. Assim como o trabalho de design gráfico, por exemplo, ele tem que atender a uma necessidade que é de comunicação. Então, quando eu faço o design gráfico de Atos Bucão, Masterpieces, o jogo, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam como jogar, entendam a iconografia de uma maneira simples e fácil, acessível, para que todas as pessoas
entendam exatamente a mesma coisa. Então, Uhum. nesse quesito, eu não considero o jogo em si, o board game Atos Bulcão Masterpieces, como uma peça de arte. Ele traz a arte de Atos Bulcão, que aí sim, os painéis de Atos Bulcão, sim, são expressões artísticas. Uhum. Aí eu considero como... Mas eu acho que pode ser uma rigidez sobre o que significa a palavra arte, porque um jogo de tabuleiro pode fazer a pessoa ter sentimentos. Sem dúvida. A essência do trazer algum sentimento bacana ou não, sim. Que você está entrando na obra do artista e um dos objetivos nosso com o jogo é fazer com que as pessoas conheçam Atos Bucão. A primeira missão era essa, Uhum. conhecer Atos Bucão, sentir a arte de Atos Bucão, entender a arte de Atos Bucão e se sentir presente fazendo exatamente a mesma coisa que Atos Bucão ali, né? Então, sim, mas em essência eu acho que não é uma peça de arte o jogo e nem o meu trabalho de design com ele, né? Nem a criação das mecânicas, nem nada assim. Entendo. Mas então tá, só pra gente ficar na mesma página. O que pra você seria uma obra de arte? É isso que eu falei. A gente entender uma expressão vinda ali do teu âmago Tá. e fazer com que a galera sinta algo interessante, bom, ruim, não importa, de algo que veio para exprimir algum sentimento, Tá. para livre, sem objetivo final. Eu vou expressar, eu vou fazer Entendi. sem um objetivo de, eu quero que o Yuri ache isso bonito. Não, Uhum. eu vou fazer. Porque eu acho que quando esses caras pensam arte, né, os grandes mestres aí, eles não tinham na cabeça deles, olha, eu quero que as pessoas me levem em autoestima. Não, eles fizeram. Uhum. Eles vem de dentro do cara. O cara queria expressar e trazer para o mundo algo diferente, Uhum. sem um objetivo definido. Que assim, aí eu vou dar meus dois palitos de opinião sobre esse assunto, né? Que tipo assim, eu acho que o jogo, de forma geral, tá? Obviamente tem jogos que vão se encaixar mais no que eu tô falando, outros menos. Mas assim, eu acho que o jogo, de forma geral, ele sempre traz uma sensação. Sim. Que nem sempre é de divertimento. Às vezes é Sim. raiva, às vezes é frustração, às vezes é alegria, às vezes é Tem relaxamento. vários tipos de divertimento também. Também tem essa. Sim. E eu acho que por mais que talvez não tenha sido a intenção necessariamente o Atos Bucão, pra mim, que eu já joguei o jogo várias vezes, eu acho que Atos Bucão faz... Vou resumir, tá? Porque faz duas coisas é complicado, né? Pode fazer três, quatro, cinco, seis. Mas assim, pra mim, eu acho que ele faz muito bem contar, não necessariamente uma história, mas é contar quem foi Atos, contar um pouco do trabalho do Atos Bucão. Boa. E ele faz também quase que de forma meio que educativa, mas sem ser professoral, assim. Ele faz de um jeito lúdico sobre os painéis que ele fez, porque ó, tanto que, tipo assim, atrás das cartas você tem falando onde foi feito o painel, tem um QR Code para você chegar Na obra. na obra, tem até localização geográfica. Quem que usa localização geográfica, Renato? Latitude e longitude para você chegar na hora, mas você pode, se você quiser. Sim. Eu acho sensacional. Eu acho Número de eu acho peças. que isso, inclusive, entra no que você estava falando de que é uma coisa que, não, que é um fim em si mesma. Então, que é um objetivo. Não tá cumprindo um objetivo ter a localização geográfica. Você colocou isso daí por um chamado artístico seu. Mas só para concluir a minha ideia, o jogo ele faz isso, mas além de tudo, assim como os jogos que provocam essa interação entre as pessoas, eles trazem sentimentos, né? Você não colocou essa ideia de roubar dois azulejos do outro coleguinha à toa. Não. Ou roubar um azulejo, né? Lembra Isso que eu traz... falei, nada daqui, se você vir, é por acaso.
Então Exatamente. isso tá dentro. Então, tipo assim, se você coloca uma interação de você roubar uma peça do outro, você quer provocar uma sensação ali. Roubar é uma palavra muito forte. Desculpa, Pegar trocar. emprestado sem devolver. E Entendeu? trocando, né? Você tem que Isso. dar um que o outro não quer Isso. por um que você quer muito que ele tinha. É maravilhoso Tipo isso. isso. Mas assim, esses sentimentos que o jogo causa, por mais que você até não tenha pensado, tipo, eu quero que a pessoa tenha um pouquinho de raiva ali naquele momento, ou um pouquinho de alegria quando acontece tal coisa. Naturalmente você acaba pensando, né? Porque se você faz aquele sentimento, você sabe o que você joga também. Então você sabe o que acontece quando aquilo acontece. Aham. Então, eu acho, tipo assim, que nem um livro que você lê e ele conta uma história, Sim. ele pode ser um livro mais informativo, ele pode ser um livro mais assim, ele pode ser considerado uma peça de arte, uma obra de arte, porque teve uma intenção de fazer, teve um objetivo. Obviamente, fica aberto para interpretação, tem obras mais interpretativas, obras menos, mas assim, eu não sei, eu vejo os jogos, de forma geral, como uma mídia diferente de arte, sabe? Tem livro, tem filme, tem quadros e tal. Eu sinto, assim, que o jogo ele tem um quê artístico que... Eu entendo o que você fala. Eu acho, e eu estou super feliz do que você acabou de dizer para a gente, porque é justamente a missão que a gente tinha. É, novamente, você falou, primeiro, eu tomei, né, contato com Atos Bucão, entendi as obras, comecei a sentir como Atos Bucão, talvez, no momento da criação dele ali, e em si, o que, comparando com um filme, comparando com um livro, o despertar de alguma coisa do sentimento pós, aí sim. Aí eu acho que se você pegar nesse pedacinho, pode ser considerado como algo artístico. Mas isso é uma derivação já, né? Não sei se todas as pessoas vão ser profundas como você, entendeu? De achar que esse jogo... muita gente vai falar, é jogo de cubinho, é de colocar as coisinhas aqui e pronto, faça o Aqui ponto. até aí, tudo bem. Um É quadro é só isso. tinta Exato. na tela, tipo assim. O despertar disso é o interessante. Uhum. Inclusive, a gente teve muito contato com mestrandos, doutorandos de faculdade que usam o Atos Bucão para ensinar matemática, para despertar concentração e a interação. Quando eles viram esse jogo, ficaram encantados por conta disso, né? Uhum. Então, sim, talvez nesse aspecto a gente pode considerar que sim. Eu não considero o trabalho como algo de arte, como uma expressão Tá, artística entendi. em si como um quadro nem nada. Ele tem um fim, ele tem um objetivo. E Uhum. quando ele tem esse objetivo, talvez, dentro da minha cabecinha oca, não seja a arte, uma expressão artística, Uhum. né? Como um quadro que você põe num museu e as pessoas vão lá admirar. Isso não é para admirar. Isso é para jogar, para sentar, para Mas interagir. então, Esse é o grande lance. mas a arte não pode ser interativa? Pode, total. Inclusive, exemplo- Lygia Clark, por exemplo, é uma mulher que fazia com que a arte dela fosse manuseada. Uhum. E essa era a grande sacada. Não sei. Que aí tem formas Você diferentes. está quase me convencendo, Yuri. Eu vou falar mais um ponto. Por exemplo, alguns tipos de poesia, elas têm uma métrica específica. Por Sim. exemplo, um soneto tem que ter dois quartetos e dois tercetos, por exemplo. Uhum. Então, para você encaixar o que você quer falar nessa métrica, você tem que, às vezes, ajustar alguma coisa. Mas você entende que o poeta tem esse objetivo específico de atender a técnica primeiro e o artístico está em despertar depois a sensibilidade. Aí sim. Tá? Que nem as mecânicas do jogo, que você tem que... Não, porque elas são... Não, beleza, você pode escolher as mecânicas. Eu não sei. O despertar do sentimento é óbvio, com qualquer coisa, Sim. principalmente trabalhando com arte, porque Uhum. aqui a gente está trabalhando com arte, de Atos Bucão. Não é minha a arte, né? A arte Não. Eu nem Atos. entrei no mérito da arte dos painéis e tudo mais. Eu entrei no mérito do jogo como um todo. De Entendeu? entender isso como uma expressão artística. Isso.
O final, tudo, 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 tudo. Não necessariamente os padrões desenhados e tudo mais, porque eu sei que são artes doadas. A concepção do jogo e o produto final, por ele ser um produto, que ele tem esse fim em si de se tornar um produto, porque ele pode ser extremamente elegante ou interessante em termos de arte e experiência, Aham. mas ser uma porcaria em termos de produto. Que as Não, tudo pessoas vão bem. ficar, né, frustradas Sim. e por aí vai. Então ele tem um fim em ser um produto que tem um preço. Arte tem preço? Então, aí é outra questão. Por Nossa, essa isso que eu conversa vai não. muito longe. A gente, meu, Olha, pega, vamos fumar um eu tô aí. por vocês, tá? Se Cara, vocês você que falarem. começou com essa história, agora a gente Não, não para. tudo bem, eu não tenho hora. Se você tiver hora pra ir Não, eu embora, não aí a gente tenho, vai. mas é que eu tô achando que ninguém vai assistir esse vídeo, não. Mas olha, não, mas é interessante porque. Eu acho que arte não tem preço. Tá. E aí a gente entra naquilo que eu não consigo concordar que isso é uma. Ele pode ser uma expressão artística, mas isso não é arte. Arte, eu acho que não tem preço. Como é que você vai falar um Basquiat, um Leonardo da Vinci, um Michelangelo? Quanto custa? Hoje a gente tem preço para tudo, mas o cara não fez aquilo para ter preço com objetivos definidos em termos de número de Não, tudo componentes bem. e Mas é que, tamanho. mas é que eu acho que a gente pode separar as duas coisas. Por exemplo, livros são obra de arte. Sim, Concordamos. concordo. Concordo total. Fotografia, cinema, São tudo para produtos mim também, são. porque é pensado papel, gramatura de papel, Sim, tamanho de sim, letra, sim. capa, etc, etc, Mas ele etc. acho que ele vira uma peça de arte depois. Será? Ele já vai na concepção. Porque Quando o assim, Scorsese vai fazer um filme, ele fala assim: Absolute Cinema. absoluto cinema, exatamente. Ele já, Ele, ele ele já começa começa assim. Ele passa falando isso o filme todo. Não, Fechou a mas cena. eu acho que sim, eu acho que ele faz tudo pensando, não, isso aqui tem que ser absoluto cinema. Isso. Mas sabe, tipo assim, E o Stanley Kubrick? Ele fala assim: Nossa, eu vou ser. quando ele fez a Shirley Duval descer a porra daquela escada no Iluminado Você 50 mil acha vezes isso? até ela chorar sabe? Mas assim, obviamente, nós vivemos num mundo que você precisa do dinheiro para poder se manter. Você Sim. precisa de pagar suas contas, você precisa comprar comida, você precisa pagar sua casa, você precisa de tudo isso. Eu não imaginava que o Yuri ia fazer isso comigo. Eu só tenho isso para falar. Eu falei, venha preparado para falar. Agora vamos falar. Mas assim, você precisa fazer tudo isso. Sim. Então, se você faz jogos, se você trabalha fazendo jogos, mesmo que esse não seja sua atividade principal, ainda assim é uma atividade. Sim. Qualquer trabalho é mais sobre o tempo que você gasta do que necessariamente sobre o esforço, né? Tipo assim, você despende tempo do seu dia que você poderia, por exemplo, fazer muito esforço uma hora e fazer o resto do seu dia outra coisa, mas assim, ainda assim é aquele tempo que você passa trabalhando, né? Tanto que em muitos lugares do mundo contam um trabalho como horas, né? Tipo assim, você Sim, recebe por hora hora e tudo trabalhada. mais, Isso tudo aí, mais. é isso aí. Mas, enfim, se você faz um jogo, um produto, da mesma forma que se você fizesse um livro ou um filme e tudo mais, você precisa vender aquele jogo. Sim. E aí, daí na minha cabeça, né? Obviamente, estou falando da minha opinião, eu separo essas duas coisas. Eu separo o produto como um produto comercial. Eu entendo que tem várias questões, questão de produção, questão de o quanto vai Viabilidade custar, o econômica. quanto vai custar o produto, se as pessoas vão pagar por aquele produto aquele preço, né? Se não está discrepante com outras coisas do mercado. Eu sei que tem tudo isso e, sinceramente, essa é a parte que menos me interessa na questão, porque assim, obviamente não me interessa porque eu não faço jogos e nem vendo jogos, então não é da parte que eu sei, eu entendo tudo isso, mas não é assim a parte que eu mais ligo. Eu ligo pro resultado final, sabe? Tipo assim, eu vejo isso, eu penso, cara, esse produto que me passa determinadas sensações, me passa entretenimento, porque Uhum. um filme, um livro também é entretenimento. Sim. Ele me passa, ele me desperta vontade de ir atrás de outros assuntos, sabe? Ele me ensina. Então, tudo isso junto, para mim, não é muito distante de um livro, de um filme que eu posso assistir, sabe? Eu sei que, tipo assim, se eu comparar com um quadro, o E- quadro ele tem uma outra
que nem você falou, tipo assim, você teve uma intenção, você foi lá, colocou e as pessoas vão lá ver. Você não vem aqui olhar o jogo. Eu concordo. Na verdade, às vezes até ele não Mas fez para as pessoas irem lá ver, ele justamente ele só fez. dentro das tripas dele ali, ele tirou aquilo e criou com um objetivo, mas sem essa intenção de, um dia eu estarei num museu e todas as pessoas vão ver a Pietà aqui, sabe? Não, claro, claro. E tem muito da entrega pessoal de suor Então e você tá dizendo que foi lágrima. fácil fazer Atos Bucão? Não, de maneira nenhuma. Então pronto, Muito pelo meu ponto está provado. Eu acho que eu não vou conseguir. Não, mas eu entendo tudo que você falou. Essa tua abordagem, ela é perfeita. Mas eu ainda acho que ele não é uma peça de arte. Ele pode Tá. despertar os sentimentos e tudo mais. Eu vou concordar. Vamos concordar Vou em concordar. discordar nesse ponto, já que você não acha que é uma peça de arte. Eu, particularmente, acho. Não é puxando o teu saco, mas tem vários jogos que, se quiser, eu começo a citar. Eu vou começar a apontar e citar vários aí. Sim, Mas, tipo assim, sim. Totantumba. Vem não, hein? Pra descontrair um pouquinho, você é designer gráfico, Sim, certo? sim. E você, há quantos meses você tá falando de Atos Bucão sem parar? 18? 18 meses, um ano e... Um ano e meio. Um pouco menos de um ano e lá vem, pelo amor de Deus. Se você tivesse a oportunidade de esboçar coisa rápida, não precisa ser nada assim muito... se você fosse fazer... Nossa, nasci hoje, Vou acordei fazer- hoje, olhei minhas mãos de Atos Bucão. Olhei aqui, Qual seria a azulejaria que eu criaria? estou Atos Bucão. Pelo amor de Deus, Yuri Então, do céu. se você quiser soltar a sua veia artística, Bora, vamos lá. Enquanto a gente conversa, enquanto a gente conversa, tá? beleza, tá bom. Vou botar aqui, ó. Eu juro que eu vou tentar, Yuri. Tem lápis aí, Eu vou tentar. tá? Tá Pode, bom. solta a criatividade, só pra gente ver. Vamos Já estamos falando de arte, né? Vamos conversando e eu vou tentando desenhar. Beleza. Renato, qual foi a parte mais difícil da criação do Atos Bucão? Eu acho que uma das coisas bem complexas que a gente enfrentou no trabalho, primeiro de tudo, é a riqueza visual, né? A vontade de ter muitos painéis de Atos Bucão presentes no jogo. É importante falar que, novamente, já tinha falado isso, mas é legal. Ele é um jogo oficial da Fundação Atos Bucão, que cuida da parte de acervo e da curadoria das obras de Atos Bucão, que tem sede em Brasília, né, a Fundatos. O difícil é querer ter tudo para mostrar para as pessoas e destrinchar aquilo que é um pouco da essência dele e colocar poucas obras dentro do jogo para fazer com um fim em si, com um objetivo, para que as pessoas se divertissem e tivessem essa coisa do entender Atos Bucão. Então, eu acho que a parte mais difícil foi ter um universo gigantesco de Atos Bucão na nossa frente e escolher poucas obras e fazer com que as pessoas entendam sobre Atos Bucão, né? Então, por exemplo, as obras que são que ele usa muito a parte tridimensional, muita coisa ficou de fora, né? Ele trabalha com mármores, isso tudo a gente não conseguiu colocar, porque ele tem uma parte tridimensional muito difícil de se reproduzir aqui dentro da obra de Atos, né? Então, por exemplo, essa foi complicada. A gente viu que não daria para a gente colocar nisso, né? O mais legal de tudo foi ter estudado bastante sobre, né, sobre esse cara que eu considero um dos grandes gênios aí brasileiros. E a maior satisfação depois foi quando a gente começou a colocar os primeiros estudos na mesa e via que aquilo estava dando certo, né, que estava funcionando, que as pessoas estavam se divertindo. E, para mim, pelo menos, não sei, Fabiano em si também, é a maior alegria de ouvir. Nossa, eu não conhecia Atos Bucão. Hoje eu posso dizer que eu sei quem ele é e ele é sensacional. Isso, para mim, é uma das maiores alegrias
que eu encontrei aí em fazer esse jogo aí sobre Atos. É engraçado, né? Porque eu conhecia Atos Vulcão e hoje, pelo jogo, eu posso dizer que eu conheço mais de Atos Mais sobre Vulcão e ele, tenho mais então. propriedade sobre reconhecer os padrões e entender melhor a, A a arte arte dele. dele, sabe? Sim, sim, Isso eu sim. acho muito legal. Isso foi uma das grandes satisfações que eu, logo no começo, e a gente fica realmente contente, né? Porque é tudo aquilo que a gente queria. Uhum. E ver as pessoas se divertindo, e entendendo, e jogando, querendo jogar de novo. Ah, agora eu entendi isso aqui, eu vou pensar diferente. Isso é legal. Sensacional. Isso é uma das coisas mais legais que tem. Isso é uma coisa que eu senti muito, porque tipo, joguei várias vezes já nos eventos Sim. e tudo mais, aqui em casa também. Quanto mais você joga, mais você pega aquela maldade do jogo que você, sabe, que você precisa pegar o cubo na hora certa, aquele final de jogo que tá acabando e você vê sua oficina aqui vazia, e você pensa, Sim. E meu agora? Deus, eu preciso de cubos para poder pontuar nesse finalzinho. Justo, justo. Cara, isso eu acho sensacional, sabe? É. Essa, essa sutileza do jogo que você vai pegando conforme você joga, que não deixa o jogo monótono, né? Você Sim. vai... Uma das coisas legais também é a evolução de um jogo é sensacional. Uhum. Você ter a concepção inicial, ver que ele não dá certo, você mudar rapidamente os seus planos para que ele dê certo, para que as pessoas desfrutem e que tenham o melhor. Eu não digo o melhor sentimento para com o jogo, mas a melhor experiência, e mesmo que ela seja negativa, Uhum. que ele entenda o porquê aquilo foi negativo Sim. e o pensar depois, né? Uhum. Pô, isso é muito legal, se eu fizer diferente. A gente pensa muito em rejogabilidade, porque, né, são produtos que precisam atingir esses objetivos Sim. interessantes de fazer com que as pessoas joguem novamente e curtam a cada momento que elas jogarem de um jeito diferente, Não, talvez, perfeito, né? Então, perfeito. realmente isso para mim é muito legal. Gosto muito dessas partes Uhum. importantes, né, de como criar e como trazer à tona, como fazer Atos Bucão, como a gente fazer de um jeito transparente com que as pessoas se sintam dentro da obra dele e por aí vai, né? E assim, só para quem está assistindo, que até agora a gente falou pouco, não falou nada, na verdade, sobre as regras do jogo, né? Sim. Sobre como o jogo funciona. Enquanto o Renato vai desenhando, eu vou só passar um panorama geral para vocês terem uma noção de como funciona o jogo, tá? Basicamente, cada jogador vai ter a sua própria oficina e você vai coletar cubos na... Como chama mesmo, Renato, esse Aqui é tabuleiro? a fundação. Vai coletar os cubos na fundação. Aliás, só para o lore do jogo, nós somos discípulos de Atos Vulcão, E né? isso, estamos trabalhando para assim, trazer as ideias de Atos. Então, a gente teve experiências interessantes com Atos Bucão, estudamos, trabalhamos junto com ele. Uhum. E aí a brincadeira aqui como discípulos de Atos Bucão, vamos tentar simular uma exposição lá na Unesco, na sede da ONU em Nova York, montando esses painéis aqui no tabuleiro do mural. Né? Então a Que legal. brincadeira é essa, e ganha o jogo quem for mais bem sucedido nessa exposição, e aí vai ganhar a curadoria para fazer isso realmente. Não me cobrem passagem de avião nem nada, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma brincadeira aqui do jogo. Ninguém vai pra ONU se ganhar isso aqui, não. Pois A é. menos que ganhe tão bonito, mas tão bonito, que faça um vídeo no YouTube que bombe pra caramba, que pode ser até que você vá pra ONU. Quem sabe? O Renato vai Eita. desenrolar aí essa passagem. Mas enfim, basicamente você vai pegar cubos aqui na fundação e você vai... Estou fazendo muita força. Eu não entendi porque ele está cortado, né, Isso é na uma real. história interessante. Eu não sei, eu acabei de estragar o seu lápis. Foi para um post no Instagram que era para fazer alguma coisa criativa assim. Aí eu montei uma ponte de Da Vinci. Ponte de Da Vinci? Entendi. Acho que era, né? Ponte de Da Vinci. Que é uma ponte que não tem prego, não é colada, é toda encaixada. E aí tem vários lápis que eles estão aqui com... Ó, você vê que são um aqui e um no meio. E você monta ele todo intertravado. Deixa eu pegar, por exemplo... Eu acabei de estragar o mais seu dois. Não tem lápis. problema, não. Então. Aqui, ó. É tem pra isso outro. mesmo. Ó,
você coloca os dois lápis assim, e aí vai, um atravessa aqui no meio e a outra aqui. Entendi. E aí Deixa eu você ver. vai montando isso assim. Manual do Mundo ensinou a Ensinou a fazer. fazer. Quem quiser. Quem quiser ver na página do Instagram do Cadê o Dado, Ixi, lá tem em isso. 2020, Vai rolando o vídeo até achar. Uma hora vai você vai lá achar. pra 2020 que você acha. É uma Boa. foto. Ele vai colocar em algum lugar aqui? Não vou. Não vai. Não vou. Então ele não vai colocar Muito isso. trabalho, não vou não. Se eu fizer isso, o vídeo não sai. Aí a gente tem que escolher. Mas enfim, a ideia é essa. A gente vai pegar os cubos aqui, leva para a oficina e depois você vai lá e coloca no mural, né? Cada jogador tem 2 ações, tudo mais, e você pontua quando você consegue reproduzir um pedaço que corresponde com algum pedaço aqui da carta daquele respectivo padrão, certo? E assim você vai pontuando, ganhando pontos. Só que tem aquela furada de olho, né? Como não podia deixar de ser, Renato? né? Porque você pode roubar o cubinho da oficina do outro jogador. Ah, tava moscando lá, você faz, opa, isso aqui é mais importante pra mim do que pra você. Toma essa porcaria aqui que ninguém quer. E vai nessa pegada. Também você pode quebrar. Essa parte é muito boa. Você pode quebrar o mural que os outros construíram. E detalhe, vocês constroem em conjunto, né? Isso, ele é é uma coisa bem interessante que a gente trabalhou bastante sobre isso, que é uma construção coletiva, mas que não tem nada de cooperativo. Então, Uhum. o grande lance é vou aproveitar que o Yuri está montando esse painel, vou junto com ele, mas eu não vou dar os pontos para ele, né? Então, a grande sacada aqui é essa: a gente tem uma construção coletiva, mas que você tem que saber. Ele tem muito a ver com timing, esse jogo. Sim. É você saber o exato momento de colocar suas peças para pontuar bastante e sair na frente dos teus oponentes, né? Exatamente. Esse é um E é justamente isso. Tipo assim, quem botou a primeira peça faz aquele seu um primeiro pontinho. pontinho, isso. E Quem aí vamos colocou a construindo. nona peça, meu amigo, já É são 9 isso. pontos mais bônus que fez o cara. É Nossa senhora, é isso. ponto pra caramba. É isso aí. Você pode ou não cumprir a carta contrato. Então, você tem pequenos detalhes aqui em como construir isso, mas você não precisa cumprir a carta contrato. Aí vão Você vai ganhar ter menos pontos, mas sim você ou vai não, ganhando ali não vou poder crescer esse padrão e por Aham. aí vai, né? Então tem esses pequenos detalhes que foram pensados justamente para ter a mecânica bem interessante mesmo. É importante falar que ele sim tem bastante interação e frustração. Que Acho que maravilha. tem. Vamos combinar que é a vida, né? Não, foi exatamente, faz parte. Inclusive, eu acho que é legal porque ele tem também um pouco, vai depender muito de quem tá jogando, Sim. mas aquela coisa de vamos juntar aqui, vamos fazer junto, não sei o quê. E aí depois você vai lá dar uma rasteira na pessoa. Ou Isso. não, você realmente vai lá e fazem Sim. junto na parada, um se ajuda, o outro ajuda. É isso Ou por aí. outro lado, você vê tipo, tá querendo fazer tal coisa, vou atrapalhar, entendeu? Tem muito essa pegada, né? Sim, esse jogo, você pode, inclusive, jogar isolado. Tem muito. A gente que está Não ministrando interagir muito, né? mesa há mais de ano, é Aham. muito interessante você ver as pessoas e como elas interagem com o tabuleiro e entre si, né? Aham. Eu sou um cara muito. Eu tenho uma ideia meio fixa sobre esse assunto de board game, que eu acho que a interação é a coisa mais interessante que isso traz para a gente. É o fazer amigos, Eu acho também. você ter essa coisa de vamos junto, vamos separados, mas estamos sempre juntos. Uhum. Isso é muito legal, né? Então, e esse momento certo, e você vê que muitas mesas as pessoas ficam sozinhas, jogando cada uma no seu canto, tem outras que as interações são muito expressivas, então é muito legal ver essa diversidade também, isso é Eu acho isso muito maneiro também. sensacional também. Você falou do Meeplezinho. Sim, do porquê, né, de Qual que é a tudo. história? Mostra aí, Maíra, por favor. Qual que é a história dos marcadores e pontos do Atos Bucão? Como eu já tinha falado, tudo aqui tem um porquê, né? A gente tem a questão dos símbolos de cada um dos jogadores, Uhum. as cores do jogo, elas estão bem antenadas com as obras, então são as Ele usava bem cores. cores primárias no Isso, geral. ele gostava. Tudo Não bem. focou?
Tem duas perguntas que são bem interessantes que as pessoas fazem. Por que o padrão da igrejinha não está no jogo como um padrão montável, né, que a gente consegue organizar? Então, a primeira pergunta, vou responder, é porque existe uma maneira correta de se montar o padrão da igrejinha, sempre com a pomba, que é o Espírito Santo, e a estrela de Belém, a pombinha sempre para baixo, né? E por isso eu não poderia colocá-las no cubo, porque aqui a gente Já rotaciona, perderia essa mexe, referência, então né? eu não posso, eu tenho que cuidar Vou das até obras do aproveitar para artista. mostrar esse luxo aqui do. Bem Ó. bacana mesmo. Isso aí. Então, a pombinha é sempre para baixo. E a outra consideração cada um dos marcadores de pontuação, ele é um outro padrão que é do Hotel de Brasília. E ele acontece assim, uma com o bico para cima e outra com o bico para baixo, e eles são o contrário. Se está preenchido aqui embaixo, ele fica vazio em Que cima, né? legal. Então, ele também tem esse porquê. É só Que legal. procurar o padrão lá do Hotel de Brasília. E, Renato, para a gente finalizar Fechar. a conversa, enquanto você termina suas obras de arte, ou produtos, eu queria te perguntar o seguinte. Aliás, não é nem te perguntar, para você explicar, porque é o seguinte. Para quem se interessar pelo Atos Bucão, o Atos Bucão está hoje, dia 5. Dia 5 hoje, não é? 5 de. Hoje não é 5? Mas eu não sei se ele Quando quer você falar a Primeiro. verdade. Você quer falar a verdade ou você quer fazer o vídeo quando ele for? Não. Hoje é a gravação. Hoje é a é. gravação do vídeo, dia 1º de novembro. Eu pretendo não demorar para editar, tá? Tá Isso é uma coisa. gravado, tá gravado. Essa semana vai sair. Agora é uma questão de honra. Tá gravado. Essa semana sai o vídeo. Vocês Hoje. estão vendo aí que foi postado. Vocês estão do lado de quem, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Hoje, no dia da gravação do vídeo, dia 1º de novembro, o Atos Bucão já começou a campanha, não já? Sim. Já é um jogo financiado, com algumas metas batidas. Importante frisar que, como todo financiamento coletivo bacana da Ludens, é diferente, É diferenciado. porque a gente tem coisas especiais, metas que a gente só vai cumprir no momento do financiamento coletivo. Então, quem tiver uma versão de Atos Bucão de financiamento vai ser diferente da versão que vai ser vendida, por exemplo, em loja. Né? Então, é importante frisar isso. Então, é um jogo 100% financiado e que já tem algumas metas batidas. Até quando vai? Dia 18 de novembro. 18 de novembro. Então, olha, para quem quiser garantir o seu edição. Ninguém me falou para falar isso, tá? Mas eu tô falando porque, assim, sempre que é um produto da Ludens, que é nossa parceira aqui do canal, mas que tá sempre apoiando a gente e elas fazem um conteúdo, uns jogos sensacionais. Velho, é um produto de luxo o que sai do financiamento coletivo, tá? A gente recebeu o Grácia aqui outro dia, nossa, tá lindo, lindo, lindo. O próprio Tutantumba também, do Renato, que também foi da mesma forma um sucesso e ficou sensacional. Então, vale a pena, vai lá na Meeple Starter e você pode ver toda a campanha, ver as metas e tudo mais, e apoiar esse projeto e receber a sua cópia do jogo, porque já está financiado, né? Então Sim, tudo sim. que entrar agora é para trazer mais coisas e deixar o jogo ainda mais legal. E eu queria dizer também, eu esqueci. Que ele esqueceu. Ele queria dizer que ele esqueceu. Peraí, deixa eu ver no meu roteiro de 3 linhas. Eu esqueci um assunto importantíssimo, mas vou deixar pro final, para fechar tudo. O jogo tá lá na Meeple Starter, vocês podem apoiar. Ele vai até o dia 18 18 de novembro. de novembro. Então corre que tá acabando o tempo, tem mais 18 dias aí a partir do momento da gravação. Não sei quando vocês vão ver. Enfim. E vai sair a expansão? Podemos falar sobre isso? Não sei. Se você vai falar que não, a gente não fala. Não, eu acho que dá pra gente falar assim. Assim, como todo financiamento coletivo, e bacana frisar que muitas melhorias vão acontecer, e é exatamente o que o Yuri falou. Você tem daqui para muito melhor. Então, já estamos trabalhando com 2 mini expansões, os Mestres de Obras, que eu acho que você já
chegou a jogar, Joguei. que vão dar poderzinhos assimétricos entre as Mexe muito o jogo. pessoas. Dá uma bagunça. Tem mais interação, eu diria até, porque tem Sim, umas... Nossa, sim. Que você vai legal. ter que pensar exatamente o momento que vai. De novo, tem a ver com Timing. timing, né? Acho que a palavra do jogo é tempo, né? Sim, É o time pra da coisa, tudo, o pra tempo tudo. é... Tem a outra mini expansão chamada Ferramentas, que também vai te dar em 2 níveis diferentes das ferramentas esses poderes assimétricos que você vai poder usar durante a partida toda. E tem um pacotão bem especial que é para você substituir todos estes cubos por essa expansão. Aí sim é um pack diferente, é um pacote diferente, com esse jogo. Todos os padrões são compostos, não tem nenhuma carta de apoio ao jogador, né? Não, Mas por no acaso. verso, tudo bem. No verso tem todos os padrões são compostos por 2 desenhos diferentes na versão base. A expansão vai vir com padrões de 3 desenhos diferentes. Aumenta a complexidade da Sim, coisa, né? ele é mais fechadinho, né? Mais sofisticado em termos de composição ali, de como você montar, mas vai dar um up aí, vai te dar uma levantada nessa maneira de pensar o jogo, né? Para ter mais rejogabilidade e por aí vai. Então, temos essas três grandes surpresas aí, Bacana, que é importante bacana. e é legal Nossa falar. Senhora. Gente, fica a dica, tá? Dá uma olhada lá. E para terminar, Renato, e o Aleijadinho, hein? Então, por enquanto, eu acho que ele vai ficar em banho-maria. A gente é assim, voltando no papo de arte e tal, consome muito da gente isso, né? A gente é um grau de envolvimento bastante grande. Tem um amigo meu, o Léo Gibran, que é um grande ilustrador, procurem sobre ele. Ele é parceirão meu de um outro jogo que a gente está desenvolvendo, que chama Bandoleiros. Ele que fez a parte Nossa, esse é de bom ilustração. demais. Esse é bom demais. Tem um bem bacana que vocês conhecem certamente, que é o Santa Caus. Ele é o responsável pelas ilustrações das cartas, tabuleiro. Lindo. Ele fala que ele também é um cara que está junto comigo nessa. 90% é transpiração e 10% essa questão da inspiração, né? Então, a gente vai precisar dar um... Aí eu tô falando só de mim agora, não sei, o Fabiano e tal, mas eu vou precisar dar uma sossegada. É óbvio que quem trabalha com criação tá sempre com a cabeça... Claro. Já dá 5 minutos nele, ele na real já tem 15. É que assim, eu tô perguntando, eu nem falei nada pro Renato, tipo, posso perguntar do Aleijadinho e tudo mais, porque vai entrar nessa série do Masterpiece, né? Era uma ideia. Só que tá na Ludopédia. Sim, é uma Se ideia. tá na Ludopédia, meu amigo. Tá lá. Tá, é uma ideia da gente de eu já rascunhei algumas coisas, mas a gente precisa entender em que lugar que Atos Bucão vai ficar no mercado de jogos, se as pessoas se interessam por isso. É importante até a gente falar e colocar nos comentários se a galera gosta desse tipo de abordagem nos jogos. Comenta aí embaixo. Comenta também o que você achou da nossa conversa, se a gente poderia ter falado alguma coisa, se você quiser puxar um assunto novo, quem sabe a gente não traz de novo o Renato aqui para falar mais sobre algum assunto específico, né? Sim, com o maior prazer. Renato, por favor, mostre para todo mundo seu rascunho. Se é que isso pode... Completamente pego de surpresa. Pode chamar de arte, né? Ah, mas tá bonito. Teve alguma inspiração específica? Arte Bucão! Lindo. Não, eu fui tentar brincar um pouquinho com o maneirismo dele, de trabalhar a questão da simplicidade das formas. Das formas, sensacional. Adorei isso daqui. Isso daqui ficou muito maneiro. Eu acho que esse cara é genial. Eu quis, né? A gente quis trazer esse jogo e entender das pessoas se realmente elas gostam disso, se elas têm interesse por isso, né? Eu já tenho algumas outras conversas com alguns outros artistas, mas é tudo muito difícil. Imagina. Não é brincadeira licenciar obras artísticas. Sim. É bem complicado. Muitos dos artistas têm obras com muitos donos, entre aspas, e essa costura é bem complicada. E como é que eu vou falar de Atos Bucão sem trazer alguns
deixar de trabalhos fora algumas coisas é complicado. muito é. importantes. Assim, eu não posso trazer esse porque esse tal coisa. E Aham. é o que aconteceu também. Sim. Então, Aham. bom, é isso. Cara, Show. acho que temos um programa. Renato, brigadão Valeu, Yuri. por ter vindo. Obrigado pela conversa, achei sensacional. Pô, eu que agradeço muito. Queria agradecer a Fundatos, em nome da Valéria, presidente da fundação, a Nome da Silvia. minha mãe, É? Valéria. Que legal. Eles são sensacionais. É uma Ah. informação que a pessoa vai, Mas é legal. Desculpa, você estava agradecendo, mandando um... Não, é agradecer isso aí. ao pessoal da fundação. Da fundação, a Ludens, nossa editora, você, Não, que Maíra, isso. Eu que aqui. agradeço vocês. É um prazer, de verdade, falar sobre um jogo diferente e falar diferente sobre o jogo, né? Uhum. Não aquelas mesmas perguntas. Isso para mim é sensacional e o mágico tá aí, né? A gente se conhecer, fazer essas amizades e jogar jogos juntos e aprender coisas muito legais. É isso aí. Para mim é a essência da coisa toda. É isso, pessoal. Valeu, deixa seu like e se inscreve no canal. Toda vez que eu postar vai ter um vídeo. E acho que é isso, né? Temos um programa. Valeu!